Muito bem, pessoal. Recebendo aqui o presbítero Biraci Silva, da Igreja Assembleia de Deus, aqui do município Monteiro, após essa reforma, participando pela primeira vez aqui, né? Segunda vez, participou antes, mas não tínhamos tratado ainda as alterações que foram feitas, e agora o Biraci retornando aqui a participar conosco. Satisfação, viu, Biraci, lhe receber aqui sempre. Prazer nosso, Edivaldo, muito bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando, não é? Que estão aí na escuta, e é um prazer retornar aqui desta feita, apreciando aqui a grande modificação que está extremamente elegante. Eu até tenho que melhorar, às vezes que eu vim aqui, o aspecto para poder combinar com o ambiente, porque, graças a Deus, está muito bem decorado. Está de parabéns a arquiteta que elaborou o projeto. Está de parabéns aqui, muito parabéns mesmo. Obrigado, Biraci. Mas o de mais importante você já traz, né? Que é o conteúdo para repassar para todo mundo que está nos acompanhando. Espero bem que sim, que corresponda aí com o ambiente e com a capacidade que tem sido elaborado e executado aqui no programa O Secretário do Povo, não é? O Biraci, o tema de hoje que nós estaremos tratando é um tema muito importante e muitas pessoas comentam de forma popular, informalmente, né? Às vezes sem muita base de informação, mas se fala muito em livre-arbítrio, em destino, em tudo isso, e à luz das Escrituras Sagradas nós estaremos exatamente discorrendo sobre o tema no decorrer do programa. Nós tivemos aí vários acontecimentos, vários fatos que foram registrados em 2022, que serve também como base, né, para nós tratarmos aqui de alguns assuntos que foram registrados. Mas, enfim, dando início, né, a essa participação, essa entrevista, esse bate-papo aqui conosco, o Biraci, eu gostaria que você ficasse à vontade logo para fazer aí uma introdução sobre essa questão de livre-arbítrio, de destino, né? Fica à vontade. Muito bem, Edivaldo. Quero desde já então parabenizar também pela escolha do tema, bem propício para o momento, para o tempo. E é sempre conveniente falar de algo que corresponde ao futuro. Às vezes são previsões que as pessoas fazem através dos horóscopos e tantos meios de previsão para o futuro. Todo mundo quer se prevenir, se programar para ter um bom futuro, uma expectativa positiva, inclusive, para o ano de 2023. Cada um tem que fazer a sua prospecção. Eu queria tomar um texto bíblico que diz assim, Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. O apóstolo São Paulo, ele expressa-se dessa forma, colocando em pauta três coisas importantes: viver, mover e existir. São três verbos que ele usa, que é interessante. Porque nele vivemos, consiste em Deus a vida. Nos movemos, poder de locomoção, de transição, também está contido em Deus. E existir, o verbo, a pronúncia existir dada por Paulo aqui, a questão da vida, a vida em Deus. Então eu não posso ter qualquer tipo de prevenção para o futuro ou de previsão para o futuro sem colocar Deus como base desta ideia. E para falar nisto, eu gostaria de tomar uma posição do apóstolo Paulo nesse texto, no que diz respeito à filosofia de dois grandes filósofos que Paulo menciona aqui no texto de Atos 17 e 18, que um é Epicureus e os outros são os estoicos. São duas filosofias de vida. A primeira, que era os epicureus, que vinha de Epicúrios, na verdade, um grande filósofo da época, ele acreditava que a vida era um desastre, era um acaso. Então você vai viver o quanto puder buscando ter prazer. É por isso que ele ficou conhecido na história como o poeta do prazer, o profeta da amizade. Ele tem essa filosofia de vida. Meu irmão, a vida vai terminar e todo mundo vai acabar, então... Repete o nome. Epicúrios, ou os epicureus, como é conhecida a filosofia dele, né? Desde o ano 341 a.C. Muito antigo. A filosofia era essa, então. Vamos aproveitar enquanto a gente está por aqui. Porque depois que morrer, acabou-se. Essa era a ideia dele, ok? Ele criou uma grande quantidade de seguidores dessa filosofia e ainda hoje expande-se na mentalidade dos mais jovens, inclusive dos existencialistas. A pessoa acredita que existiu e depois que deixar de existir, acabou-se. É um ramo dessa filosofia que acredita dessa forma, que daí então os epicureus firmaram essa ideia. Depois vem os estoicos, que também tem uma outra visão, acredita que a natureza
foi criada para o homem e o homem para a natureza. Então eles acreditam também que tem um significado a vida relacionado à natureza. Suponhamos, você nasceu, morreu e virou esterco. O significado da sua vida vai ser o fim, a visão de que eles tinham da vida era nessa filosofia. Uns acreditavam que vivia para ter prazer e o outro acreditava que a natureza é o tudo e que deveríamos considerar as regras da natureza, mas não consideravam a ideia da existência em Deus, apenas na natureza. Logo, era como se a vida fosse um acaso, um Big Bang, uma explosão, e dali veio surgir a evolução, porém o fim é sempre o mesmo. O ser humano está fadado a um fim sem fundamentos, sem propósito. É como se o ser humano não tivesse propósito. E daí o apóstolo São Paulo, então, ele muda essa filosofia, usando a linguagem de muitos outros filósofos da época também, até mesmo ele faz menção de um dos pensamentos de Platão, um dos pensamentos da escola de Aristóteles também, que acreditava na vida com propósito. E eu defendo esse princípio, acredito na vida com propósito. A Bíblia ensina assim, e o apóstolo Paulo ele discorre isso, explicando a eles de que o homem veio de um Deus que criou tudo. Ele diz aqui no versículo 24 do mesmo capítulo, atenção, Paulo está falando para filósofos, ele está falando para pessoas que tinham filosofia já pré-definida com relação à vida. Então ele chega a dizer para eles de que não funciona bem assim, a vida tem propósito. Ele começa dizendo, o Deus que criou o universo. Então ele mostra que o universo foi criado, e quando Deus criou o universo, criou para o homem desfrutar dele, criou não para o homem se submeter à natureza, mas a natureza se submeter ao homem. Nós somos os administradores, somos seres pensantes, como diz a história, somos seres racionais, e como seres racionais, Deus nos fez diferente de todos os outros seres. Eu acredito que viver com propósito e pensar no destino, ele deve ser elaborado de forma racional. Tudo na vida é racional. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Então eu não posso basear as minhas decisões e atitudes com relação ao futuro sem entrar em harmonia essas três características da vida. O espírito do homem é a parte pensante. Paulo disse isso em 1 Coríntios 2, e o versículo de número 9 a 11, na verdade, e o 11 principalmente. Ele disse, o que sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está. É a parte pensante. Eu gosto de Augusto Cury, um grande psiquiatra e também, posso dizer assim, um cientista. Ele diz que nós podemos gerir as nossas emoções a partir daquilo que a gente pensa. Nós podemos ser criadores de bons pensamentos, de maus pensamentos. Nós é quem gerimos o que pensamos. A forma de vida com que devo viver sou eu quem decido, sou eu quem penso. Eu não posso deixar você pensar por mim. Os pais pensam pelos filhos até uma certa altura da vida. Depois os filhos tomam uma decisão de pensar, porque Deus fez o homem para pensar. A primeira coisa que Deus fez quando entregou o jardim do Éden a Adão, ele disse, meu irmão, coloca o nome dos animais todinho aí. Deus estava estimulando Adão a fazer o quê? A desenvolver o psique, o psicológico, desenvolve a tua forma de pensar. Eu nunca vi uma coisa tão tremenda, Adão colocar o nome dos animais e descobrir as características deles, o que é vertebrado, o que é invertebrado, o que é aquático, o que é aéreo, o que é terrestre. Ele define tão bem. Então isto é a essência e a ciência do pensar. Eu não posso viver sem pensar. Quem não pensa, atropela os seus projetos de vida. Então a primeira coisa que eu entendo é que o homem deve viver com inteligência. Se eu quero predefinir algo para mim, porque eu entendo que o destino ele é predefinido, de acordo com aquilo que eu penso. Aí alguém pode dizer assim, mas não é Deus que estabelece tudo sobre o ser humano? Não é Deus? Não, Deus delegou ao ser humano. Deus disse, vive e procura viver de acordo com o que tu deves pensar. Quando eu leio um texto de Deuteronômio 28, a Bíblia diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas. E Deus dá ao homem uma forma de vida pela qual ele deve viver. E aí entra o livre-arbítrio. Escolho, eu decido escolher. Eu penso se é melhor viver como Deus ensina-nos a viver ou como eu quero viver. É tão simples quanto isso. São 11 horas e 18 minutos, 11 e 18, a gente escutando aqui o Biracê, e aí vem muita coisa na cabeça, né? Muitos questionamentos, mas no decorrer do programa a gente vai tentar compactar aqui. Deixa eu cumprimentar aqui a Zenilda
Bom dia, Edivaldo. Edivaldo Reis, por mais um programa de muita audiência, né? Uma feliz terça-feira. Maria Zenilde Santos Souza, do Riacho Verde. Vianney Braga também está conosco. O Biraci falou muito aqui sobre que nós nascemos com um propósito. Exato. Qual a diferença do propósito para uma predestinação? Se nasce com um destino definido, esse propósito seria isso, o Biraci? Chegou a hora de morrer, morre, ou de certa forma isso poderia ser evitado? Não questionando política, mas até o que foi colocado ano passado, né, isso foi em off, mas uma pessoa disse o seguinte, que tudo é permitido por Deus, né? E que as pessoas que morreram, o Biraci, durante a pandemia, né, quase 700 mil mortes, o presidente Jair Bolsonaro não teria como evitar isso, porque estavam predestinados, né? Essas pessoas estavam predestinadas à morte. Você concorda com isso, o Biraci? Pode ficar à vontade para fazer essa relação toda aí. De forma alguma, não posso concordar com esse ponto de vista, até porque ele não é um ponto de vista bíblico, não é um ponto de vista divino. Eu vou usar aqui o texto bíblico para dar o exemplo de Jesus. Quando a gente lê Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 28 a 30, os cidadãos da terra de Jesus, quando ele começou a pregar lá na região dele, na Galileia, em Nazaré precisamente, não gostaram da filosofia pregada por Jesus. Não gostaram e tentaram matar Jesus. Queriam matar ele e derrubá-lo de um precipício. Lucas 4, verso 30 a 31 nos mostra isto. E Jesus fez o quê? Se escondeu no meio deles. Quando a gente lê João, capítulo de número 7, versículo de número 1, nós vamos observar que Jesus andava fugindo de lugares para não morrer antes do tempo. E quando a gente lê João 8, verso 6, verso 30, verso 32, Jesus chega a mesmo dizer, ainda não é a minha hora. Ora, ele como Deus, sabendo que estava determinado um sacrifício a ser executado, ele sabia que um dia ia morrer. Mas ele não morreu antes do tempo. Queriam matar ele antes do tempo. Então, não existe... Mas ele, de certa forma... Fugia. Claro. Obviamente, o que ele podia fazer para se isentar do momento do sacrifício, estamos falando de Jesus, que já estava, esse sim estava, foi o único ser que Deus pré-estabeleceu para que ele fosse morto, conforme Efésios 1, versículo de número 4, ele era o cordeiro que estava morto desde a fundação do mundo por um propósito, expiar o pecado da humanidade. Esse é o ponto de vista no que diz respeito a predestinar alguém a morrer, Jesus. O restante, a humanidade, é uma sentença. Como? Não coma, se comer, morre. O homem não preveniu-se quanto a isso. Então, a questão da morte, o quanto eu puder me prevenir, eu vou me prevenir. Deus deu esse poder. Por isso que eu disse que o homem é um ser pensante. Pense como viver. A lei da prevenção foi a primeira lei estabelecida por Deus. Não coma, meu irmão, porque se você comer, você vai morrer. Se eu me prevenir bem, se eu me cuidar bem, obviamente que não vou morrer antes do tempo. Após o pecado, estamos falando antes do pecado, Deus disse ao homem, não coma. Comeu, vai aprender a viver com as consequências. Vem a segunda lei, a lei da consequência. Você comeu, agora infelizmente vai provar do que não deveria. Então a humanidade por si só ficou submissa ao mal irremediável para a humanidade, a morte. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte, ela não é uma punição apenas, ela é um resultado daquilo que o homem escolheu, como escolheu viver. Agora, ela não pode ser utilizada como um elemento de que as pessoas estão aplicando, de que as pessoas aplicam. Rapaz, esse número de pessoas estava propositalmente destinados a morrer. Não, isto é uma filosofia de pensamentos humanos fora da caixa divina, ok? Porque se tivesse tido maiores cuidados, maiores medidas, obviamente que morreria-se muito menos. Obviamente que também vem as circunstâncias. Nem todo mundo está preparado para... É onde eu digo que o homem é pensante como espírito, mas ele também é alma, é a faculdade das emoções. E isso é pedagógico. Eu tenho que aprender a desenvolver as emoções, as ações, os sentidos. E o aprendizado é demorado. E a pandemia não conseguiu nos capacitar a ponto de aprender a lidar com ela.
Nós estamos ainda aprendendo a lidar com o que aconteceu, com o que está acontecendo e o que ainda está por acontecer, porque tem gente que está vivendo com sequelas da pandemia, do Covid em si. Então eu não posso colocar na conta de Deus ou de um linguajar e dizer assim, não, esse pessoal estava propositalmente destinado ou predestinado a morrer. Então existe o destino, na tua opinião, Biraci? O destino predefinido. O que é o destino predefinido, que eu entendo? O homem já está definido a morrer, ok? Como consequência do pecado. A morte é inevitável. Sim. Ponto final. Então eu não posso colocar ela como o destino de todo homem. Não é esse, porque o homem, aqueles que vão morrer vão ressuscitar a eternidade. Principalmente para quem acredita na eternidade. Porque Deus criou o homem com um propósito, para viver eternamente. O homem violou isso, ponto. Não vai viver eternamente. Quer viver eternamente, tem uma condição. Qual é a condição? É procurar a vida em Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, enquanto o homem não aprender isso, ele vai ficar culpando, criando meios para colocar a sua culpa. No que diz respeito ao destino, eu acredito nele predefinido da seguinte maneira, que a Bíblia ensina. Eu estabeleço a forma de vida com que eu quero viver. Olha bem, imagine que um jovem ele busca viver de forma pacata, de forma tranquila. Ele tem uma probabilidade de viver bem e mais. Todavia, se este jovem ele opta por viver uma vida mais embalada. Como se diz no popular, uma vida louca, né? Uma vida maluca, uma vida zoada, como diz. Então, obviamente que ele está atraindo para si maiores riscos. Aí alguém pode dizer assim, mas irmão Biraci, eu já vi gente morrer em casa, jovem, de gente boa, de família, morrer em casa, estava em casa e morreu, ou apenas entrou num carro por um acaso, pegou uma carona e faleceu. Eu tenho que entender que nós somos emocionais, somos seres pensantes e seres emocionais. Isso seria o acaso ou não existe o acaso? Eu não acredito que exista o acaso, ok? Eu acredito muito no que a Bíblia diz, que nós fomos criados com propósito. Agora, eu acredito nos impulsos das emoções. Mas, Biraci, por exemplo, essa questão de uma carona que você falou, né? O cidadão está em determinada cidade, precisa vir, né, voltar para a sua terra e de repente surge uma carona, né? O objetivo dele é chegar na cidade, certo, né? Não aparecer outra. Isso não seria um acaso ou seria mesmo o destino dele? Vamos usar uma palavra que eu concordo mais com ela, sou mais a coincidência, né? A coincidência da vida, a gente pode... Imagine que eu viajo daqui para São Paulo e pretendo estar lá 15 dias num hotel. E de repente você chega lá, no mesmo hotel que eu estou hospedado. Incrível! A vida existe coincidências. A vida ela é sistemática. Então somos seres pensantes, seres emocionais, dotados de emoções. Eu acredito de que nas nossas decisões, no longo da vida, quanto melhor pensamos, melhor decidimos. Agora a alma ela é a faculdade das emoções. Você toma impulsos, você age por impulso e todas as coisas que têm ação provocam o quê? Uma reação. Então, posso chegar bem e posso não chegar, porque como morre um justo, morre um ímpio. A coincidência, por que eu uso essa palavra? Porque, infelizmente, a bala perdida, ela está aí. A violência está aí. A imprudência de outro. Você vai conduzindo até bem. Você pega a carona, você está ali no carro. Então, suponhamos, o motorista é uma pessoa prudente, uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada, mas, infelizmente, houve uma coincidência de se encontrar com um imprudente. E o acidente levou tanto o imprudente como levou um daqueles que ali estavam. Aí o camarada diz assim, isso não é um acaso? Não, são coincidências da vida. A vida, ela é um mistério a ser vivido. E eu tenho que descobrir ele aos poucos. Uma criança, ela descobre qual é o timbre de voz dela? Não, ela desenvolve. Uma criança, quando está no ventre da mãe, ela só tem o quê? O instinto. Ela vem raciocinar com o passar do tempo. Então a vida, ela é um mistério a ser revelado aos poucos.
Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tiago disse uma coisa, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, no capítulo 4, desde o versículo de número 13, ele disse assim: olha, você que vai se mudar de uma cidade para outra, pense e diga assim: se Deus quiser, eu chego lá. Se Deus permitir, vai dar certo. Porque você não tem poder para arquitetar a sua vida. Você tem poder para pensar. Você não tem poder sobre ela. Foi um limite que Deus deixou para o homem. Porque se o homem dominasse a sua própria vida, Edivaldo, ele evitaria lá no princípio o erro, mas ele não evitou. Então ele vai ter que aprender a viver com essas consequências. E infelizmente o homem não foge dessas consequências. Pedindo para definir, na verdade, eu gostaria que ele nos definisse então o que é a alma e o espírito. Muito bem. Né? É o Bag, né? Bag. Nosso amigo, muito bem. Querido irmão. Esse jovem, né? Por acaso, ele está dentro de um dos salmos que diz que vai dar fruto ainda na sua velhice. Eu não sei que fruto ele vai dar, mas bom, brincadeira. O espírito é a parte pensante, o raciocínio do ser humano. A alma é a faculdade das emoções. Eu penso, mas não manifesto emoções. Eu posso levar uma pessoa a sentir emoções. O espírito é a parte pensante, é onde o homem desenvolve o pensamento, ok? Ele desenvolve o pensamento e aquele pensamento vai manifestar as emoções. Por exemplo, se eu pensar em coisas que me botam para baixo, vai surgir um sentimento chamado tristeza. O homem desenvolveu isso antes do pecado. Deus colocou Adão para colocar o nome em todos os animais, desenvolveu a sua parte pensante. Ele tinha que pensar em colocar o nome, sim ou não? Isso. Colocou o nome em todos eles. Depois que ele coloca o nome de todos os animais, apalpando todos os animais, que ele teve que apalpar mesmo todos os animais para saber o que era vertebrado, o que não era invertebrado. Enfim, ele teve que apalpar os animais, as genitálias dos animais, ele teve que descobrir tudo. Macho é fêmea, ele tinha que fazer a definição. Imagina aí o trabalho que ele teve. Teve, e como ele estava para viver eternamente, ele tinha que fazer isso. Agora observe que coisa linda é a Bíblia e é o contexto dela. Nesse ponto de vista, ele termina e ele está ali agora. Surge nele uma lacuna. Aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Adão desenvolveu um sentimento de tristeza. Quando foi que ele desenvolveu um sentimento de tristeza? É que ele olhou para todos os animais e não havia um que fosse da sua espécie. Ele disse: eu não posso me deitar com uma macaca e tampouco com a leoa. Então ele olha para os animais e vê que cada um tem o seu par, a sua espécie idêntica. E ele disse: eu não tenho nada igual para mim. Aí Deus, que é tremendo na sua inteligência e soberania, coloca um sono em Adão, faz dele uma costela. Então, a parte pensante funcionou para ele colocar os nomes. A alma manifestou um resultado do que ele pensou. Todos os animais foram criados, mas eu não tenho um igual a mim. Então Deus disse: eu vou fazer um igual a você. E ele fez um igual a ele. Quando ele acorda, a Eva está do lado dele. Aí ele disse: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu acho lindo esse texto, porque eu entendo que Adão apalpou a Eva em todos os lugares. Ok? Para ele definir, para ele dizer: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele disse: opa, tem peito, mas é diferente do meu. Opa, tem coxas. Ele saiu apalpando, ele apertou mesmo. Para ele usar essa expressão, ele definiu Eva. E aí a Bíblia diz que ele, alegre, manifestou, primeiro, a tristeza por não ter um da sua espécie. Quando ele acorda, a curiosidade de saber se é da sua espécie. E por fim, ele define com alegria. Ele disse: essa agora é osso dos meus ossos. Esse eu tenho algo a mim. Desenvolveu a alegria. Então, o espírito, o irmão Bag, e os demais que me ouvem, é a parte pensante do ser humano. E a alma é a faculdade por onde ele demonstra as suas emoções e os seus sentidos. É tão certo quanto isso. São 11h33, nós temos um intervalo comercial. Mas antes do intervalo, o Biraci, só fugindo um pouquinho dessa questão de livre-arbítrio, de destino, mas o Biraci falou aqui, e veio a curiosidade, falando aqui sobre animais, né? Certo. Questão da pré-história, o Biraci, por que a Bíblia não cita, né, por exemplo, a questão dos dinossauros? Ou existe em alguma parte da Bíblia? É assim, no que diz respeito à teologia, na sua definição teológica, nós não podemos invalidar os fatos da existência desses animais pré-históricos. Não podemos definir o tempo de sua existência, ok? Mas a realidade de que existiram, isso é inevitável. É inevitável. Assim como também haviam pessoas gigantes de 3 metros de altura.
Tão simples quanto isso. E hoje nós temos aí pessoas com quase 2 metros e tantos de altura. Então, a questão dos animais, nós só não temos, dos pré-históricos, como se diz a história, né? No que diz respeito aos dinossauros, nós não podemos definir o tempo da sua existência. Se foi antes do pecado, se foi pós o pecado. A Bíblia nos avisa apenas sobre as grandes bestas. E até hoje o elefante é um animal, não deixa de ser. O crocodilo é um animal pré-histórico, então nós vamos observar de que existe essência que comprova a sua existência, porém não vamos encontrar datas e comprovar à luz da Bíblia. A história define durante esses 6.000 anos de existência, né, da Terra, e nós vamos observar de que a Terra é mais velha do que isso. Se formos para a arqueologia, vamos provar que ela tem mais idade do que o que a gente define. Voltando a esse tema, livre-arbítrio, destino. O livre-arbítrio, então, de certa forma, está relacionado aí ao destino. Né? Sim, que é definido, né? Exato, que a gente traça, né? Isso, eu até exatamente. citei um caso aqui, né, em off, para o Ubiraci. O cidadão está lá em casa, está tranquilo, não tem programação nenhuma de sair de casa, mas de repente chega uma influência, né? Sim, aquele amigo, né? Vamos tomar uma, né? Acontece isso, né? O cara tá em casa, tá tranquilo lá, não tem essa programação, né? De repente vai almoçar, tá perto do almoço ali com a família, mas aí inventa de sair, né? E no local onde ele tá, acontece um tiroteio, de repente o cara que não tem nada a ver com a situação sobra para ele. É aquela situação, Ubiraci, que a gente pode comentar o seguinte: ele procurou a morte? Claro que não, não é? Nesse aspecto aí, não posso dizer que ele procurou, porque ninguém sai para morrer, ninguém sai com o objetivo de morrer. O universo, ele é composto, nós temos que entender que existe o ser divino, o Deus que está acima de todos nós, o homem aqui na Terra, mas infelizmente eu tenho que identificar isso e demonstrar. Há um texto em 1 Pedro 5:8 que diz assim: portanto, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas dependendo de quem fez o convite, Ubiraci? Obviamente que... Porque assim, dependendo de quem faz o convite, o cara está procurando a morte, né? Eu vou ter que ver com quem é aquela influência que ele está com ela. Exato, mas foi mais isso que eu quis colocar, diga-me com quem andas que te direi quem é. Sem dúvida, isso é uma verdade, Edivaldo, isso é fato. Então, imagine só que, não estou aqui para amedrontar ninguém, mas é uma realidade. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está sob um sistema de influência terrível. Nós temos pessoas que estão fora de si, cuja alma, as emoções, são mais para o lado negativo, não é? Procurando... Tem gente que acorda com raiva e com vontade de beber sangue, ou não? Infelizmente, Edivaldo, eu tenho que entender que existe essa realidade no mundo em que eu vivo. Então, qual é a primeira atitude que eu devo tomar? Com inteligência, eu digo que a gente tem que procurar viver com 3 formas: inteligência, prudência e com objetivo. Tem gente que acorda, você segue o Biracé, porque eu me lembrei agora, gente que acorda com vontade de beber sangue, aquele filme lá, O Alto da Compadecida, né? Chicó e João Grilo, né? Acho que foi Chicó, né? Disse, hoje eu amanheci... eu já assisti aquela comédia interessante, é um valentão da cidade. Isso, exatamente. Tem, né? Então, existem pessoas que manifestam esse tipo de comportamento. Senão nós não temos aí serial killer, não temos aí pessoas com uma índole tão difícil. Então, imagine que o mundo que nós vivemos, ele está rodeado de coisas ruins, Edivaldo. Então, eu preciso aprender a viver neste mundo com inteligência, com prudência e com objetivos. Então, à medida de que uma pessoa está influenciada, e eu vejo que a influência é negativa, se eu puder me ausentar dela e do convite que ela vier a me fazer, obviamente que vai ser bom. E imagine que também existem pessoas bem influenciadas, pessoas bem decididas, mas que são imprudentes. E pela imprudência de alguns, pode acontecer a coincidência. Eu costumo dizer isso. Existe a coincidência da minha decisão de escolher a viver e a ir para lugares onde a influência negativa
aonde há um fluxo de negatividade muito grande. Então foi uma coincidência, não foi o acaso. Não, não é acaso, não existe acaso, porque... Tem até uma música, não sei se o Biraci conhece, né? Não, é... O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então, imagine que o Salmo 139 diz que o Senhor, ele escreveu os nossos dias mesmo que nenhum deles viesse a existir, ou tivesse existido. Como assim? Deus criou o homem para viver eternamente, ok? Mas infelizmente entrou a morte, não somente a morte, mas as negatividades das coisas que o homem abriu a porta para que entrasse, e uma vez entrando tudo isso, nós estamos cercados de coisas que, infelizmente, não por minhas decisões, escolhas ou atitudes, mas virão sobre mim, porque eu faço parte do mundo, estou no mundo, e as coisas ruins, no trânsito, não é? Nos hospitais, descuidos, quer dizer, morre gente todo dia no hospital. Morre gente todo dia em casa, morre gente todo dia na rua, no trânsito. Eu não posso colocar isto aí numa pré-definição de destino. Não, houve pessoas que morreram por imprudência. Houve pessoas que morreram antes do tempo. Eu torno a citar o exemplo de Jesus em João 7, não é? Eu até disse que era 8, eu peço desculpa, mas é João 7, versos de número 1, verso 6, verso 30, nos mostra essa corroboração de que Jesus, ele evitou a morte até enquanto ele pôde. E nós devemos lutar contra esse mal, sim, ok? Devemos procurar viver de forma prudente, inteligente. Eu aconselho a todos que me ouvem na manhã deste dia, da seguinte forma: viver com inteligência. Inteligência como? Pense em quem você quer para viver eternamente. Pense em quem você quer para ser você como eu posso dizer assim, de exemplo. Pense em quem você vai escolher para ser seus amigos mais próximos, mais íntimos. Pense. Deus nos fez para pensar. E se nós pensarmos bem, viveremos bem. Por isso que temos aí um grande problema de pessoas depressivas, com ansiedade, porque só se deixam levar pelas emoções. Então, assim como Cristo, como é que eu posso colocar aqui? Se esquivou da morte. Driblou isso. A morte em vários momentos, nós também podemos fazer isso, o Biraci? Eu acredito sim, claro. Antes senão a gente vai ter que cancelar a medicina. Paulo chegou a dizer a Timóteo: olha, bicho, tu está com as tuas frequentes enfermidades. Timóteo 5, versículo 23 de 1 Timóteo. E Paulo chegou a dizer a eles: te cuida, senão tu vai morrer antes do tempo, Timóteo. Toma um pouquinho de água, faz uma sangria, que é para cuidar das tuas frequentes enfermidades. Olha, não, já que eu vou morrer mesmo, eu vou... Não vou me entregar. Não é isso que Jesus quer. Muito pelo contrário. Jesus manifestou um sentimento com relação à morte, lá em Mateus 26, versos 38 e 39, quando ele estava orando no Getsêmani, ele disse: a minha alma está triste até a morte. Mas ele orou e pediu ao Pai, dizendo o quê? Se possível, passa de mim este cálice, passa de mim essa situação, para que eu não venha morrer. Mas como ele era o único que estava predestinado a morrer para expiação da humanidade, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então veja que nem Jesus quis se encontrar com esse mal irremediável. O homem, infelizmente, vai morrer um dia. Não tem para onde correr, por consequências do pecado. Agora, ele, se tiver cuidado, ele vive mais. Ô Biraci, a gente escuta muito o seguinte também. Quando nós acompanhamos o sofrimento de algumas pessoas, né, que passam por dificuldades, problemas financeiros, enfrenta problema de saúde e de repente, né, a gente escuta o seguinte comentário, né, porque fulano nasceu com aquele destino, né? O fulano nasceu para sofrer. Há exemplo até também a gente pode citar aqui nações, né, onde impera realmente o problema de fome, de miséria. Aquelas pessoas nasceram predestinadas a isso, Biraci? Pessoa que nasceu doente, que nasceu com a deficiência, nasceu predestinada àquilo? Não, de forma alguma, Edivaldo. Eu não consigo acreditar nisso. Você colocou um ponto de vista muito interessante. Eu apontei aqui a questão de Deus trabalhar com a humanidade. Deus trabalha da seguinte maneira: Deus trabalha de uma forma coletiva, geral, para toda a humanidade.
Salmo 24. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. Numa visão geral, ele é Deus para todo mundo. Ele é Senhor para todo mundo. Agora, infelizmente, nem todo mundo quer Deus. E aonde há a ausência de Deus, a manifestação das coisas ruins. E aí a gente entra para a história. Depois de Deus trabalhar no comum geral para a humanidade, ele trabalha no que diz respeito a uma nação. O Senhor disse, viu que os homens estavam tão ruins, que ele disse, não, eu vou ter que formar uma nação específica. E ele formou a nação que foram os judeus. Não é? Há um texto em 1 Coríntios 10 e 32 que o Senhor constituiu a raça humana está dividida dessa maneira: judeus, gentios e igreja. A visão coletiva de Deus para uma nação. Deus disse a Abraão, sai daí do meio dessa tua terra, da tua parentela, em Gênesis 12, eu vou constituir de ti uma grande nação e serão benditas em ti todas as famílias da terra. O projeto de Deus é de abençoar todas as famílias, é fazer bem a todas as famílias. E Deus disse, eu vou levantar uma nação, e levantou uma nação, a nação de Israel. Mas essa nação foi oprimida por outras nações, a ruindade de outras nações. Influenciou tanto essa nação, que ela adquiriu para si um comportamento das nações pagãs e desenvolveu uma revolta contra o próprio Deus, se distanciaram de Deus. E aí Deus olha assim e diz, mas eu vou constituir outro povo, a igreja. Então Deus constitui a igreja. Então a forma coletiva, no geral, não quiseram. Deus procura uma nação. A nação não funcionou, não porque Deus não tem o controle e não domina, mas porque os homens falharam. A raça humana falhou, a nação falhou. A própria nação matou o filho dele. Matou o próprio Jesus. Então observe de que aí o contexto de igreja. Deus constitui a igreja, que é uma porta da graça, para que o homem venha até ele. Deus sempre tem uma porta aberta para o homem viver bem. Se eu fujo dessa realidade dos cuidados de Deus, debaixo da proteção dele, eu vou estar correndo maiores riscos. Isso não quer dizer que aqueles que estão debaixo da proteção de Deus não corram risco, mas está muito mais protegido. Porque a nação, mesmo rebelde como foi, superou a história. Nós observamos aí que aquela grande chacina no período de Hitler e de tantos outros reis, mas está aí a nação judaica. Por quê? Porque professam acreditar em Deus e hoje estão em um grande patamar. É uma potência. Sofreram, mas não se deram o luxo de viver no sofrimento. Lutaram e deram a volta por cima. Deixaram de ser nação, deixaram de ter nome e hoje tem nome. Aconteceu diferente então com a África. Aí nós entramos. Quanto mais distante de Deus, mais distante dos seus cuidados e das suas bênçãos. Há países que Deus trabalha diferente na sua proporção. O Brasil é um país abençoado, com toda a catástrofe, desgraça e tanta coisa ruim que tem, mas é um país abençoado porque professam ser cristãos, não é? E nós observamos aqui que não temos o índice de AIDS que tem na África, não temos um índice de comportamentos diabólicos, que me permite expressar, mas na África, você entra naquele continente, a adoração à magia negra, ela é profínqua, ela é num nível que você nem imagina. Eu tive amizade com missionários desse continente, ainda tenho amizade com missionários desse continente, como Moçambique, Angola, Guiné-Bissau. Eu tive pessoas da Angola que me contavam coisas extremas, irmão. Então, quanto mais duro o coração do povo, mais a miséria atua e mais o diabo ele tem liberdade de atuar. E lá eles começam de pequenos, ok? Uma criança nasce, antigamente eles colocavam o nome, se ele nasceu na segunda-feira, eles colocavam o nome segunda-feira, sexta-feira. Tem famílias na África com esse nome. Então, ele nasce, a primeira coisa que muitos deles fazem é oferecer uma magia negra para intitular aquela criança como o príncipe de uma certa entidade macabra. Crianças crescem observando os bichos sendo oferecidos, animais, tomando banho de sangue de animais. Então, imagine que, infelizmente, é uma visão, não é que eu não tenha respeito pelas religiões, eu estou falando que a religião afro tem esse ponto de vista negativo, ok? E aí traz um prejuízo, atrai para si coisas ruins. Distancia-os de Deus. Dos princípios divinos. E atrai para si o quê? Coisas ruins. Aí é onde eu vou usar uma linguagem um tanto assim, fora da Bíblia, que diz assim, atraem energias negativas para o país. E hoje a gente vê, não somente lá, mas encontramos também uma certa parte da China, o descuido. Nós observamos a Índia. O cara está adorando ali uma vaca, um rato.
Então imagine o Deus que querem para si. Romanos 1, versículo 24, diz que como não se importaram de ter conhecimento de Deus, acabaram tornando a criatura o Criador, fizeram da criatura o seu Deus. Então, o comportamento do ser humano e as suas decisões, as suas escolhas, leva à degradação moral, espiritual e física. E nós estamos vivenciando isso. Então, toda degradação moral, espiritual e física é resultado da minha escolha e são resultado das minhas decisões, da forma que eu escolho pensar, da maneira com que eu decido pensar. Se eu penso bem, vou viver bem. Por isso que uma das coisas que Deus quer que o homem mude é a sua forma de pensar. Romanos 12, versículo de número 1, Paulo chega a dizer isso no versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos mudar a maneira de pensar. Às vezes tem gente que só quer viver com a mente no passado, quando ele precisa estabelecer o presente. E tem gente que quer adiantar as coisas, pensar no futuro de forma demasiada. Só um minuto, o presbítero Biraci, são 11h59, 11 horas e 59 minutos. Um abraço para você que nos acompanhou até esse momento pela Santa Maria. A gente dá sequência aqui, entrevistando o Biraci, através do nosso canal aqui no YouTube. Com ele você tem voz, com ele você tem vez. O secretário do povo, Edivaldo Reis. São pontualmente meio-dia. Um abraço para você que continua conosco. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos falando sobre destino, sobre livre-arbítrio, à luz das escrituras sagradas. O Biraci, eu te perguntei sobre aquela pessoa que nasce com deficiência. Nasce cego, nasce paralítico. Na visão espírita, por exemplo, um karma. Está exatamente pagando por algo, para que o espírito se evolua e alcance uma perfeição. Exato, a Bíblia, o que é que a Bíblia diz com relação a isso? Aquela pessoa, por que aquela pessoa nasceu coxo? Por que nasceu sem uma visão? Por que nasceu com problema? Muito bem, é simples, não tem muito arrodeio, a Bíblia é clara quanto a isso, no que diz respeito à consequência do pecado. Deus criou tudo com equilíbrio, Deus criou tudo com perfeição. À medida que o homem sai do equilíbrio e da perfeição, ele desencadeia sobre a sua própria vida um sistema corrompido e comprometido. Quando Deus disse a Adão, maldita é a terra por tua causa, nós vamos observar que a terra até hoje geme, Romanos 8, versículo 20, porque a própria terra hoje ela sofre. Temos aí a dificuldade, trabalhamos ainda com a visão ecológica para melhorar, mas a terra está gemendo, está sofrendo. Depois que a terra sofre, Deus diz a Adão, agora também você vai ter a sua idade limitada, Adão. Você não vai viver eternamente. Então, à medida que Deus coloca este limite, e Deus diz a ele, começa com a mulher, quando ele disse, vou acrescentar as tuas dores de parto. Isto já mostra que a anatomia da mulher iria sofrer danos. Quando Deus disse, acrescentarei as tuas dores de parto, obviamente ela já tinha dores. Aí agora, quando o Senhor diz isso, haveria uma distorção na funcionabilidade do metabolismo e da anatomia humana. Foi comprometida ali. Então hoje eu não posso estranhar se por acaso acontecer essas sequelas ruins na vida de pessoas. Ela tem culpa? A partir do pecado. O original foi comprometido. Eu tenho que entender isso. A anatomia humana foi comprometida. A anatomia do homem foi comprometida. E daí a gente vai ver que Deus fez o homem para frutificar, mas haviam pessoas que nasciam estéreis e que não tinham filhos. Era a ruindade de Deus? Era a maldade de Deus? Não. Consequência do erro cometido. Então, infelizmente, a forma geral, teológica, à medida que por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, e daí por diante a imaginação do homem se tornou mal. À medida que o homem agravava a sua forma de pensar, Gênesis 6, versículo 5, a Bíblia diz que a imaginação do homem era má continuamente, Edivaldo. Os caras só pensavam em coisas ruins.
a forma de praticar o sexo, a maneira até de se envolver com os animais, nós viemos de um só homem. Os poetas disseram isso em Atos 17, versículo 24. Paulo disse: Deus de todos, de toda a raça humana, veio de um só homem. Ora, se esse homem foi comprometido lá, mas se os demais tivessem tido cuidado, o mal não teria se avançado tanto. Mas os homens inventam os males. Está lá em Romanos 1, versículo de número 30, 28 em diante, diz que os homens são inventores de males. Então imagine de que a aguça maldade do homem desenvolveu dentro da sua própria natureza a funcionabilidade perfeita da genética. São 12 horas e 3 minutos, 12 e 3. Mas aí eu ainda continuo perguntando a você, Ubiraci, qual a culpa que carrega, né? Aquele ser que nasceu. Imagine que a criança que nasce com síndrome de Down, as crianças especiais, e eu defendo piamente de que essas doenças que comprometem a funcionalidade psicológicas e mentais são pessoas que Deus as considera como inocentes, ok? Inocentes, porque a sua mente não funciona em perfeito estado. Fora essa questão, as pessoas que nascem com deficiência visuais, por exemplo, Jesus fez a cura de um cego que perguntaram os seus discípulos a ele: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim cego? E a resposta de Jesus foi essa: nem ele nem seus pais pecaram. Isso foi para que se nele manifestasse a glória de Deus. Então eu tenho que entender que existem situações, temos aí na história, Beethoven mesmo, a forma com que ele escolheu viver, marcou a história das músicas clássicas ou não? Outros e outros que nasceram com dificuldades e que marcaram a história, pessoas que são... Você hoje abre aí o YouTube, você abre aí a internet e você vai ver pessoas que nasceram sem braço, sem perna e que estão dando palestras motivacionais. Então, a essência da vida do homem, eu digo, está na forma com que ele decide pensar. Deus criou o ser pensante. Então, eu não posso atribuir a culpa ou o pecado apenas. Torno a dizer, aqueles que nascem com problema e falência de funcionalidade do pensar, Deus os considera inocentes. Mas aqueles que têm outras deficiências e que não comprometem a sua funcionalidade de raciocínio, estas pessoas têm poder de tomar a decisão e escolher como quer viver. E aí, para nos ensinar também, ora, o pai, ele tem o desprazer de ter uma situação como esta dentro de casa. Ele vai ter que aprender a desenvolver o quê? O amor, o afeto. E quando a gente vai observar, quer ver as pessoas, façam uma sondagem hoje e você vai descobrir que as pessoas mais pacatas são as que vivem tratando e cuidando de pessoas especiais dentro de suas casas. Isto não quero dizer de que dá prazer a Deus, mas não deixa de ser uma consequência do comprometimento do pecado. Comprometeu a raça humana. E, infelizmente, é uma realidade que eu chamo de consequências. E vamos aprender a viver com elas, infelizmente. Então, incompatibilidade sanguínea, a ciência demonstra isso. Eu tive o desprazer, a minha esposa, perdemos o primeiro filho. E aí eu culpo ao quê essa perda? Quando ela estava, se não me foge da memória, com mais de 3 semanas. Eu culpo ao quê? Ao nosso descuido, ao meu descuido e ao dela, por conta de uma incompatibilidade sanguínea que com uma injeção resolvia. Se eu tivesse feito o pré-natal juntamente com ela direitinho, teria acontecido isso? Não. Então eu não posso culpar Deus, nem um acaso, e nem dar isso ao destino. Isso foi o quê? Imprudência. Então vai aí o conselho àqueles que estão querendo casar e que já querem construir família, façam um pré-natal para descobrir se tem problemas, para que não haja nenhuma incompatibilidade e traga prejuízos emocionais, físicos, como infelizmente passamos. Esse é apenas um dos fatos que a gente mostra, mas existe N outros, que às vezes tem uma enfermidade no sangue, tem um problema sanguíneo e que vai adentrar na anatomia humana daquele que vai se desenvolver. Por isso que hoje já existem testes pré-gravidez, hoje tem todo um cuidado para isso, para se evitar, não é? Mas isso não quer dizer que vai eliminar a possibilidade
de acontecer, de nascer pessoas com doenças, até porque o que a gente come, o que a gente bebe, o que a gente ingere, tudo isso compromete, Edivaldo. A terra foi comprometida, o que a gente come hoje é tanto tóxico que às vezes a gente fica admirado. Então, eu não posso querer culpar a Deus ou culpar o destino, é consequência. Existem 5 leis da vida que eu digo. Primeiro, prevenção. Segundo, consequência. Terceiro, no que diz respeito à submissão, o homem tem que se submeter. Todo mundo vive submisso a alguém. Se quebrar a lei da submissão, não tem patrão, não tem empregado, não tem professor, não tem pai, não tem filho, quebra essa lei. Essa é uma lei que não se pode quebrar. Depois vem a lei da dinâmica da vida. Eu tenho que respeitar a dinâmica da vida, as regras da vida, e depois eu tenho que respeitar aquilo que é por fé. Se eu quebrar esses 5 pilares, eu não vou conseguir atingir uma mentalidade racional. O Biraci falou aí durante a participação, já citou várias vezes que nós somos seres pensantes e que o pensamento nos torna diferentes. Sim, né? Sem dúvida. E aí, muitas vezes, o ser humano pensa também o seguinte, né? Às vezes se coloca, eu sou bom, né? Eu sou diferente de fulano, mas por que eu vivo uma vida com tanta dificuldade? E fulano que não tem uma vida mais tranquila financeiramente falando, né? Por que isso acontece também? O que é que a Bíblia diz em relação a isso? Como se fosse, né, o justo e o ímpio. Aí se observa muito, né? Tem até um hino da igreja que conta, né, sobre um fazendeiro que tem abastado, tem muito dinheiro, mas que vive uma vida triste, né? Mas tem aquele irmão lá que é pobre, vive com dificuldade, quando ele tem com medo da glória a Deus. Quando não tem, glorifica a Deus da mesma forma. Muito bem. Deus, ele fez, volto à questão original, até ouro tinha no rio do Jardim do Éden e era da melhor qualidade. E a prosperidade foi dada ao homem assim quando o homem foi criado. Mas a má gestão do homem, a maneira com que o homem começou a administrar isso, corrompeu, comprometeu. E aí surgiram os pobres. E Deus chegou a dizer na sua palavra, disse, olha, o pobre sempre terão no meio de vós. Então a classe pobre vai sempre existir. A classe rica vai sempre existir, ok? A que se dá isso, de fato, irmão Biraci? Ora, obviamente que sim, a maneira com que eu vou administrar, vou gerir. Jesus ensina muito isso nas suas parábolas. Mas isso não quer dizer de que a glória que deve ser dada a Deus, tanto pelo pobre como o rico, deve ser mudada. Na parábola de Lucas 16, o verso 23, vai nos mostrar a parábola do rico e do pobre. Morreu o rico e morreu o pobre, morre do mesmo jeito. Só que, na eternidade em que os dois se encontram, Abraão diz assim a ele, na tua vida, ao rico, né? Na tua vida tu tivesse regalias e bens, e Lázaro somente males. Mas foi escolha de Lázaro, às vezes, mendigar. A pessoa, mas irmão Biraci, escolhe mendigar? Escolhe. Você acredita que tem gente que escolhe mendigar do que um trabalho? Ou não? Tem pessoas aí que não querem trabalhar, preferem pedir. Há pessoas que não querem encarar a vida e se submetem e criam um ambiente de vida para ele, que ele se limita a ele. Então não tem iniciativa. Por isso que eu disse, o homem é pensante, deve viver com inteligência. Isso não quer dizer que você vai ser rico. Você pode trabalhar anos e anos e continuar sendo pobre. Jesus, ele deu um exemplo que para viver bem não precisa ser rico. Ele sendo dono de tudo, ele se fez pobre para enriquecer a muitos na visão espiritual, ok? Então, dentro da ética física e secular, o pobre é resultado da má gestão inicial, das divisões, das raças, dos povos. Temos países que hoje, olha, vamos observar, os países que foram colonizados por Portugal são os mais pobres. Os países que foram colonizados pela Inglaterra são os mais prósperos. Então, a gestão ou a má gestão foi que trouxe resultados para a pobreza. Tão simples quanto isso. Também não posso atribuir a Deus, nem fulano está destinado a ser pobre. Eu nasci numa casa pobre, mas posso lutar e mudar de vida. Eu com a minha mãe, nós chegamos a morar num barraco de tábua, coberto com lona. Se nós não nos motivássemos ali em Recife, no Pernambuco, dentro da Lagoa do Náutico, que hoje é considerado a Lagoa das Garças também,
Imagine de que nós tínhamos um barraco simples. E se nos dessemos apenas ao desprazer de achar que era aquela vida que deveria ser para nós? Se conformar com aquilo, né? Então a minha mãe, ela lutou e nós aprendemos a lutar com ela. De pequeno, saía vendendo picolé, uma coisa e outra na rua, e hoje ela tem a sua casa construída, seus filhos estão todos casados, alguns deles formados, netos formados, neta que se formou agora recentemente, filhos com profissão, filhos... Mas porque ela lutou pela vida. Mas se ela tivesse feito como H queria fazer, matar o menino só porque não tinha recursos, nem pão nem água, ela ia matar o filho dela. Gênesis 21 nos mostra isso. E Deus bradou para ela e disse, não, você não vai matar o menino porque eu vou fazer dele um guerreiro e próspero. Então, às vezes, Deus está pensando grande acerca de nós, mas nós é que estamos pensando pequeno. São 12h13, tem a participação do ouvinte, a gente confere. Bom dia, Edivaldo. É Magdália, moradora aqui da rua Antônio Saturno Bezerra. Fica aqui próximo à transposição. Edivaldo, eu gostaria que você fizesse um apelo ao órgão responsável da prefeitura, porque assim, tá um absurdo. Os moradores aqui dessa rua, eu sei que é em todo lugar, mas aqui eu posso falar da minha rua, não é verdade? Tá um absurdo em questão de mosquito da dengue, muriçoca. Tá uma coisa absurda. O pessoal aqui, moradores aqui no grupo, relatando que tem gente que não tá conseguindo dormir por conta do acúmulo de muriçoca, de mosquito. É uma coisa absurda. Aí eu queria que você fizesse um apelo ao órgão responsável aí da prefeitura, para estar se tomando uma providência. O carro, aquele carro do fumacê, se tiver como passar, não sei, alguma medida tem que ser tomada, porque tá um caso sério. Um absurdo, quando dá 5 horas da tarde, você tem que fechar as portas e não adianta, né? E você fecha as portas por conta do mosquito e fica dentro de casa morrendo de calor. Tá uma coisa insuportável. Então nos ajude aí, por favor. Desde já lhe agradeço, viu? Ok, então, Magdália, vou estar encaminhando isso aqui para a vigilância sanitária aqui do município, tá certo, Magdália? Tem mais uma participação, a gente confere. Meus cumprimentos a você, Edivaldo Reis, um abraço a todos os ouvintes, a todos os internautas. Edivaldo, o propósito da minha participação, primeiro, é para parabenizar mais uma vez o seu programa. Eu sempre escuto e, vez por outra, também participo aí como entrevistado. E, ao escutar o programa de hoje, eu fiz questão de passar aqui para deixar registrado, Edivaldo, meus votos de parabéns ao seu entrevistado de hoje, que demonstra ser muito, mas muito bem preparado mesmo. E aí o que me chamou a atenção não é apenas o preparo teológico dele, mas até porque tem pessoas que têm profundo conhecimento, profundo saber em determinada matéria, isso até mesmo um professor em sala de aula, professor de uma faculdade, tem aquele conhecimento, um pastor, um padre, mas não transmite bem para os ouvintes, né, o seu conhecimento. No caso do seu entrevistado de hoje, o que me chamou a atenção, Edivaldo, é que ele demonstra não só ter o profundo conhecimento da matéria, mas como ele passa de uma forma que sabe muito bem chegar ao ouvinte aquela mensagem que ele está transmitindo. Então foi isso que me chamou a atenção e eu fiz questão de passar para parabenizar o entrevistado de hoje, Edivaldo, porque ele tem uma mensagem realmente bíblica, uma mensagem de conhecimento dentro da teologia, mas acima de tudo ele demonstra saber passar para o ouvinte o seu conhecimento. Então as mensagens, os ensinamentos e os conselhos que ele traz ao seu programa de hoje foram por demais valorosos e eu não poderia deixar aqui de passar e registrar meus votos de parabéns. Não só a você, mais uma vez, pela condução desse belíssimo programa, mas sobretudo ao entrevistado na manhã de hoje. Forte abraço e até uma próxima participação. Ok, né, o amigo doutor J. Júnior, né, advogado, né, grande nome aqui da advocacia, participando conosco. Biraci, fica à vontade. Tá vendo aí? Por isso que eu disse que é importante trazer o conteúdo, tá, né?
Eu agradeço muito as palavras de elogio aí do excelentíssimo doutor, agradeço o reconhecimento. Nós buscamos transmitir aquilo que Deus, por meio da sua bondade, nos transmite dentro da curiosidade que nós também temos. Eu acho que é por isso que a gente consegue, de certa forma, atingir o alcance da mente das pessoas. Espero que, de fato, não somente o doutor, mas muitos outros possam ter tido esse mesmo benefício, porque da maneira que eu busco compreender, eu quero que outros compreendam da mesma forma, de maneira que possa ser simples e objetivo. Eu acredito que nessa simplicidade a gente consegue galgar esse resultado, não é? Mas eu agradeço imenso ao excelentíssimo doutor. Com certeza, a acrescentar aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito bem, Edivaldo, eu quero concluir a minha fala incentivando aos meus irmãos, amigos, agradecendo a todos que estiveram ouvindo, participando, também mandando a sua mensagem, de que nós temos uma oportunidade como seres racionais, pensantes, pensar com prudência e com propósito. Viver pensando, viver com prudência e viver com propósito. Para 2023, quer ter sucesso? Pense. Quer ter sucesso? Pense com prudência. Quer ter sucesso em 2023? Estabeleça metas e propósitos, porque a sua vida é uma vida de propósitos. Porém, eu devo ser prudente para equilibrar as minhas emoções e não tomar decisões precipitadas na vida, para que se possa ter bons resultados. Eu concluo dizendo de que o ano de 2023 será um ano de colheita, um ano abençoado, um ano de prosperidade, de acordo com aquilo que a gente pensa e com prudência decide para a nossa vida dentro dos objetivos que estabelecemos. Edivaldo, também quero agradecer imenso a minha esposa, minha família, os meus amigos e irmãos, a você muito mais pela oportunidade de estarmos aqui e compartilhamos essa singela palavra de conteúdo bíblico, a paciência de estar aqui nos ouvindo, nos aturando e de nos dar essa confiabilidade, não é? Eu sempre digo que Monteiro é uma cidade muito acolhedora e isso se dá devido a pessoas como você que contribuem para a cidade. O programa Secretário do Povo, na sua qualidade e profissionalismo, distribui conteúdo de qualidade e isso enriquece a princesinha do Cariri, a nossa Monteiro. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela Amém, vida do Mateus que está ali, a sua filha Marília. Vocês talvez não tenham assim uma definição ampla da plenitude do resultado de um momento como este. Nem eu tampouco, a mente é pequena, mas eu entendo de que o alcance através desse ambiente, desse profissionalismo para a nossa cidade, a cada advogado, a cada entrevistado, a cada participante, estiveram aqui recentemente, houve uma juíza recentemente aqui. Isso, monteirense. Não é? Monteirense. E às vezes eu fico observando, isso enriquece a nossa cidade e eu oro a Deus para que o secretário do Povo expanda-se ainda mais. Quem sabe Amém. Em cada cidade do Cariri aqui tenha um estúdio como esse. Não sei se você tem condição para isso. Deus profissional dá. tem, não é? Deus dá. Mas recursos ele também pode mandar e quem sabe cada cidade polo dessa aqui tem um estúdio desse merece. Eu acho que uma cidade como o porte de Monteiro, ela está bem servida com o secretário do Povo aqui. Obrigado, Edivaldo Reis. Muito bem servida. Lhe agradeço demais pelas palavras e sempre que a gente convida, né, aceitar o nosso convite e compartilhar, né, com todos os monteirenses todo esse conhecimento aí. O importante é isso, compartilhar conhecimento, né?